Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos celebrando, não estamos encenando, não estamos fazendo uma lembrança da morte de Cristo, mas estamos celebrando a paixão do Senhor. Para nós cristãos, a palavra celebração significa o mesmo que fazer memorial. Memorial não quer dizer trazer à memória algo que aconteceu no passado, mas memorial, Isaac em hebraico, significa tornar presente, atualizar o mistério, fazendo com que o mistério da salvação se realize por nós. Por isso nós não estamos celebrando um morto, nós estamos celebrando a entrega amorosa até a morte do Filho de Deus por nós. E por isso que esta celebração se reveste de significado profundo e de profunda esperança amorosa para todos nós. Primeiro, já a oração introdutória nos dizia que com a paixão de Jesus Cristo nós recebemos de novo a dignidade perdida pelo pecado original e pelos nossos pecados pessoais. Como diziam os padres do deserto, Adão e Eva e nós, quando pecamos, fomos afastados da presença de Deus. E o que nós experimentamos na nossa vida é um fato. Eu acho que a maioria de todos nós que estamos aqui, pelo menos de vez em quando, por não dizer, pelo menos uma vez por dia, rezamos a Salve Rainha, não? E nós dizemos: nós, exilados, filhos de Eva, neste vale de lágrimas. A experiência do sofrimento é algo que nós experimentamos profundamente na nossa vida. Ninguém tem controle total da sua vida, e por mais que queira se enganar, experimenta por vários motivos o sofrimento e a dor. E Jesus Cristo, entrando no mistério da dor, dá um novo significado ao nosso sofrimento. Por isso que na carta aos Hebreus se diz exatamente isso, que ao entrar no seu sofrimento, Jesus Cristo nos coloca de novo, não no jardim do Éden, não no paraíso perdido, mas nos faz de novo entrar no céu. Por isso que um autor dos séculos primeiros, que cantava um hino à cruz, dizia: ossatura da terra, coluna do universo. A cruz, irmãos, é aquilo que faz com que o mundo tenha uma estrutura firme de terra. Essa é a primeira mensagem para nós hoje. Jesus Cristo entra na morte, participa do sofrimento humano para devolver ao homem o céu, o paraíso perdido. É a primeira mensagem que hoje a palavra de Deus nos dá. Depois, é muito importante entender que nós não estamos, irmãos, fazendo apenas uma celebração, como eu já disse, da morte de Cristo. O centro desta celebração hoje é o beijo da cruz. E não se chama celebração da veneração da Santa Cruz, se chama adoração da Santa Cruz. Por aí nós somos chamados, que nós somos idólatras pelos nossos irmãos protestantes, que nós adoramos imagens,
que nós não adoramos imagens, mas que também, só por saber que o título que nós damos a essa celebração já vê que nós somos dados à idolatria, nós adoramos os ídolos. Nós, sim, irmãos, adoramos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquilo que eu já pregava ontem, Jesus Cristo se casou conosco no mistério da encarnação. Ele se fez um só conosco, e como ele se uniu profundamente a nós, crucificado. Por isso que São Francisco de Assis dizia: o amor não é amado, o meu amor está crucificado. Jesus Cristo na cruz se une à dor de todos os seres humanos, porque o fato, irmãos, que ao entrar o pecado no mundo, entrou a dor, entrou o vale de lágrimas. Esta é a verdade, e que eu e você experimentamos que existe na nossa vida o mistério da cruz. Em outras palavras, eu te quero fazer uma pergunta para que você responda: qual é a tua cruz? Porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse: quem não pega a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Palavra do Senhor. E qual é a tua cruz? Qual é o espinho da carne? Como dizia São Paulo: eu tenho um espinho na carne, e eu pedi ao Senhor: livra-me desse espinho. E o Senhor lhe disse: a ti, Paulo, basta-me a tua graça. E o que é a cruz, então? A cruz é aquele sofrimento que, sabe o que faz? Faz com que a sua vida seja limitada. Você experimenta na sua vida que está tudo muito bem, mas existe algo que te limita. E cada um sabe da onde ele dói, de onde ele vem a dor. Há uma situação na sua vida que você não pode fugir, ou aliás, pode fugir se alienando, fugindo da história, fugindo dos acontecimentos. A cruz revitaliza também a nossa vida, porque a cruz, quando aceita com amor, como um mistério de salvação, te faz com duas coisas. Primeiro, te faz crescer. Existe um grande teólogo já conhecido, um teólogo francês católico, que conheceu a fé, que chamava Léon Bloy. Ele dizia assim, uma frase maravilhosa: o importante não é sofrer, o importante é ter sofrido. Porque nós cristãos não somos o povo do masoquismo. Nós não gostamos de sofrer. Eu pelo menos não gosto. Se alguém aqui gosta de sofrer, me fale que eu ficaria um bom psiquiatra que me ajudará um pouco. O sofrimento não é algo que nós queremos por si mesmo. Absolutamente. O sofrimento é algo que aparece, que advém na nossa vida e que nós não podemos controlar. A cruz nos limita, nos faz sofrer. Por isso que ele diz: o importante não é sofrer, porque se assim fosse, seríamos de procurar sofrimento, não? E isso é coisa de maluco. O importante é ter sofrido, é ter passado pelo sofrimento. Em outras palavras, ter crescido, ter amadurecido com o sofrimento que Deus permite na sua vida. E nesse sentido, eu queria dizer uma coisa, para que ficar. Deus quer que você sofra? Não. Agora, Deus permite que você sofra? Sim. É diverso. Santo Agostinho explicou muito bem isso. Deus não quer o mal. Deus não pode querer o mal. Mas Deus o permite. Permite por quê?
Respeita que nós usemos a nossa liberdade má e disso surja sofrimentos. Um exemplo que é difícil de dizer, mas que é comum no nosso tempo. Quantas pessoas que, se formos perguntar para ela qual é a sua cruz, ela dirá: a minha cruz é a minha família. Por quê? Porque eu não tenho meu pai presente na minha casa. Eu sou fruto de um amor proibido. Não tive pai. E eu digo que daqui a alguns anos nós teremos problemas piores. Porque vai perguntar: qual é a tua cruz? A minha cruz é a minha família. Você não sabe quem é seu pai ou sua mãe, ou eles estão separados? Não. Eu fui produzido num laboratório genético, nem sei quem é o óvulo, o gameta, não sei. Aí sim, nós teremos uma sociedade mesmo bem triste. Porque o homem agora quer mexer na vida. Tantas formas de sofrimento. Deus não quer, mas Deus permite. Porque Deus respeita que o homem use mal da sua liberdade. Mas para que, irmãos? Por que Deus permite o mal? Porque Deus não acaba definitivamente com a história fazendo a justiça com as suas próprias mãos. Porque Deus escolheu como instrumento de expiação a cruz. E a cruz dá sentido novo àquele que vive. Primeiro porque o faz crescer e amadurecer, e o teu sofrimento te faz, a primeira coisa, redimensiona a sua vida, e faz ver que você faz parte de um povo que sofre. Então você e eu paramos de olhar para o nosso umbigo e começamos a olhar em nossa volta, a solidariedade, a caridade. Mas há um motivo mais importante ainda, que é o sentido profundo dessa celebração. Porque não sei se vocês percebem, logo depois desta homilia, que deve ser brevíssima, nós faremos a oração universal. A igreja rezará por ela mesma, por todos os governantes, por todos os povos, por todas as várias crenças e por todos os que sofrem. Por quê? Porque São Paulo disse uma frase, que é aquela frase que nós deveríamos guardar no fundo do nosso coração: Cristo morreu, Cristo já sofreu, certo ou não? Outro dia um pastor protestante me perguntou: mas por que vocês anunciam Jesus Cristo? Se Jesus Cristo já sofreu, já morreu uma vez por todos, agora tem que falar de glória. Eu falei, tem que falar de dinheiro, né, seu pastor? De saúde, de boa vida, de quem for na igreja está salvo, quem não for está condenado, para encher os teus cofres, não, malandro. Isso sim. Eu falei, então nós pegamos aquela palavra de São Paulo, rasgando fora e jogando a Bíblia fora. Porque São Paulo diz: eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo por amor à igreja. É a palavra de Deus, joga fora então, disse para ele. Joga essa frase de São Paulo fora. Eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo por amor à igreja. O que significa isso? Continuação da palavra de ontem. A mensagem era: aquele povo que Jesus Cristo lavou o pé dos apóstolos foram enviados a toda a terra para anunciar o Evangelho, para curar os doentes, para libertar todo homem da escravidão do pecado. E esse mesmo homem que anuncia o Evangelho, esta mesma mulher, que somos nós, o povo de Deus do tempo, somos chamados, participando com Cristo, com os nossos sofrimentos, completar o que falta à paixão de Cristo para o mundo, para que o mundo possa conhecer a Cristo. Aquilo que São Paulo diz:
Eu, quando vim falar com vocês, não quis saber de anunciar outra coisa que não fosse Cristo e Cristo crucificado. Irmãos, se vocês me permitem, termino a minha homilia contando uma experiência que eu tive na minha vida. Muito breve, mas que eu não consegui ficar calado. Uma vez eu fui a uma missa e um padre pediu que eu fizesse para ele um domingo. Eu estava cansado, meu amigo, não é aqui de Brasília, vocês nunca vão saber o santo, só vão saber o milagre. Eu nem falo se foi no Brasil, se foi na Patagônia, se foi na Suíça, foi no lugar. E o padre me disse assim: olha, depois dos avisos paroquiais, vai vir uma senhora que vai dar uma experiência, um testemunho de fé dela. Eu falei assim: vai demorar muito? Porque a missa começa às 8, termina às 9, 9h15 os avisos, mais uma hora de testemunho, 10 da noite. O pessoal vai, não, pode ficar tranquilo. E eu não escondo para ninguém, também não quero que ninguém tenha dó de mim. Eu tenho uma doença reumática incurável. Faz parte da minha vida. E é uma cruz que eu tenho, e eu sei que essa cruz o Senhor me deu para mim não ficar olhando somente no meu umbigo, mas para que eu também possa completar na minha carta que falta a paixão de Cristo. E eu descobri essa doença quando eu me tornei doutor em teologia. E Deus me deu essa graça, essa doença, porque senão eu me tornaria tão orgulhoso por ser doutor na Suíça, esqueceria de Jesus Cristo e pensaria que fosse um novo Deus, pelos meus méritos. Mas eu tenho essa doença. E essa senhora foi dar a experiência dela na missa. E eu sentado, sentei, porque eu já não aguentava mais. Todo mundo sentou. E a mulher começou a falar: Deus é bom. Eu falei: amém. Deus é bom. De novo. A hora que ela falou 552 vezes que Deus era bom, eu cheguei perto dela: a senhora, por gentileza, pode explicar para nós que Deus é bom? E senão nós não acabamos hoje. Ela falou: Deus é bom porque Ele me curou do câncer. Me curou do câncer. Me curou do câncer. Eu falei: opa, eu quero fazer uma reclamação. Ela falou: por quê? Deus é bom porque ela curou o senhor do câncer. A minha Ele me curou da espondilite anquilosante, que é uma doença reumática que vai me levar para a cadeira de rodas. Então Deus é bom para a senhora e para mim Ele é ruim. Ela falou: eu não quis dizer isso, é o que a senhora está dizendo. Deus é bom porque Ele cura o câncer. Quando Ele não cura o câncer, Ele não é bom? Pergunto isso para vocês: vocês já acreditaram ou não? Vocês vêm na igreja só para pedir bencinho para Deus, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e Deus resolva todos os seus problemas. É para isso que você vem na igreja? Claro que nós queremos a bênção, a saúde, mas se não vier a saúde, Deus é mau? Eu falei: a senhora me desculpe, mas aqui não é seita evangélica não, nós somos católicos. E eu me sinto discriminado, porque Deus é bom para a senhora, então para mim, a senhora. E ela falava: eu sou bendita. Eu falei: então Deus é maldito, porque minhas coisas são curadas. Vocês vão entender, mas é assim que nós agimos como Cristo. Vivemos uma fé muitas vezes interesseira. Por isso agora, irmãos, nós não estamos brincando, eu não estou querendo fazer ninguém rir aqui não. Eu quero dizer a verdade para vocês. Deus espera de nós uma nova atitude. Eu desejo toda a saúde para vocês. Eu desejo que você não tivesse sofrimento, mas o sofrimento existe. Agora eu quero te perguntar: qual o sentido que você dá ao sofrimento na sua vida? Porque ele vem de várias formas. Às vezes um matrimônio frustrado, uma relação que não deu certo, um problema de saúde, uma dificuldade de personalidade, tantas coisas que nos acometem. Agora eu te pergunto: em que atitude você aceita este sofrimento?
Porque Jesus Cristo quer que você continue no tempo e na história. Nós que vivemos no século XXI, o mistério de anunciar que Deus salvou o mundo através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E só para terminar, irmãos, eu falei da doença, porque eu não faço apologia da doença. É que se eu fosse doente, se eu tivesse outra cruz, eu falaria de outra cruz. Mas eu penso uma coisa, isso Deus me ajuda. Quando às vezes eu preciso ir para o hospital com dores e sofrimento, como eu já fui aqui, porque eu já passei mal aqui nesta igreja, e foi a Fátima que me levou no hospital. E quando eu cheguei no hospital de Anchieta, graças a Deus, 2 horas eu já estava bonzinho, mas eu não sabia o que ia acontecer. Eu pensei uma coisa comigo, o que me disse um dia o meu padre espiritual, nunca me esqueci dele. Quando eu soube da doença e falei para ele, quando você entrar no hospital com uma crise reumática ou por qualquer outra provocada pela sua doença, pergunta, por que Deus te quer nesse momento no hospital? Eu só sei uma coisa, Deus queria um cristão naquele hospital. E o que eu precisava? Estar pronto para dar razões da minha fé naquele hospital. E você também, nas dificuldades que a vida lhe conduz. E termino aqui, porque agora nós vamos rezar e depois vamos adorar a Santa Cruz. E adorando a Cristo na cruz, você bendiz a Deus pela tua vida. Por que Deus permite o sofrimento na tua vida? Para que em cada lugar do mundo exista um cristão que anuncia que a palavra definitiva da vida não é a dor e o abandono, mas é o sofrimento com sentido e com consolação. Porque é muito lindo na Sexta-feira Santa, Jesus não estava sozinho na cruz. Mesmo que ele se sentisse um trapo, um verme, porque carregava sobre si o pecado de toda a humanidade e o pecado que todos os pecados que acontecerão até a volta gloriosa dele, no final dos tempos, ao seu lado estava a sua mãe, o discípulo amado. Tenham certeza, não temam de entrar na cruz, não temam de entrar na sua história de sofrimento, não temam de completar na vossa carne o que falta a paixão de Cristo, porque você não estará sozinho. Nossa Senhora, nossa mãezinha do céu, estará ao seu lado dizendo, coragem, não temas, você não está sozinho, eu estou contigo. Vocês lembram do filme de Mel Gibson, não? Da Paixão? Quando Jesus cai e a sua mãe chega próxima, o que Jesus Cristo diz em aramaico? Em aramaico significa, você está vendo, mãe? Eis que eu faço nova todas as coisas. Através da cruz de Cristo e da nossa vida de cristãos, que assumimos a vida e que levamos a nossa cruz com serenidade, esperança e amor, nós vamos transformando o mundo novo e fazemos aquilo que dizia o Papa Paulo VI. É necessário construir neste mundo, onde está cheio de morte, de pecado e de desamor, uma nova civilização, que é a civilização do amor. Desculpe pela minha homilia demorada, mas não batam palmas para mim. É a primeira vez também que eu prego na Sexta-feira da Paixão. Não batam palmas, porque fico envergonhado, mas eu desejo a vocês que a vossa cruz seja gloriosa, que vocês possam pregar para o mundo, porque o mundo precisa de pessoas que completam na sua carne, no seu corpo, na sua vida, o que falta na paixão de Cristo, para que as pessoas conheçam o amor de Deus e possam ser felizes. E que nós possamos experimentar
que esse vale de lágrimas é um vale de lágrimas, mas que vai se tornando, através do nosso amor, um vale de lágrimas com consolação, não com solidão, com consolação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.